Tenham todos uma excelente noite e a paz do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade de congregar com os irmãos esta noite, cultuando a Deus em alegria e na esperança da bendita vinda do nosso Senhor. Tributo a Deus esta honra e estendo a minha gratidão ao pastor Marcelo, que nos confiou esta responsabilidade. Também louvar a Deus pela minha família e pelo profeta que está sendo gerado. Para agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Ou Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Capítulo 8, por favor. Versículo de número 23. Agradeço a recepção dos irmãos que nos recebeu na porta, com um riso tão imenso. Minha gratidão a todos vocês. Versículo 23. Aleluia. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Toma seu assento, por favor. Para um findar de um propósito que relativamente ele traz de um modo dentro de um contexto, mas a temática por si só, derrubando muralhas, está em um contexto geral dentro da Bíblia Sagrada, porque quando se fala a respeito de derrubar muralhas, relativamente ao contexto social que nós estamos vivenciando, nada mais é sobre que com objetividade trazer alguns direcionamentos acerca de adversidades pessoais, crises no nosso estado emocional e até mesmo algumas crises psicossomáticas, que não só engloba o nosso estado emocional, como também abala o avanço do estereótipo do físico. Então, quando se fala a respeito desta temática, ela é bem relativa, mas com Deus, Deus tem o seu modo de tratar particularmente, individualmente, com cada um dos que aqui estão. Cada um de nós temos as nossas particularidades. Dentro destas particularidades há desafios e muitas vezes falta-lhes estratégias para lidar com algumas dificuldades. Então esta temática ela é interessante porque nos impulsiona, nos ajuda e nos dá uma direção. O contexto que juntos fizemos leitura, por si só a epígrafe do texto, ela é muito enfática e de muito já se ouvimos falar. Jesus apazigua a tempestade, Jesus acalma a tempestade. Isso há uma variações de modo de ser pronunciado dependendo da tradução das escrituras que tiver
em nossas mãos, mas todas com uma finalidade. E existem lições aqui dentro desse contexto que nós não podemos descartar sob hipótese alguma. A narrativa do texto que nós fizemos leitura diz que então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Existe um contexto aqui que nós estamos usando como base, onde Jesus sempre manifestou o seu poder, sua glória, conhecimento, e sempre com uma mensagem contundente, a fim de que as pessoas entendam a respeito do reino de Deus e um projeto salvífico de Deus para toda uma humanidade. A mensagem de Jesus, ela é convincente e muitas vezes não precisa se enfeitar pavão. Na simplicidade e do seu teor tão poderoso como é a palavra, é interessante, falando a respeito de simplicidade na mensagem, como Jesus, ele ganhou os seus discípulos. Ele ganhou os seus discípulos não foi com metáforas, ele ganhou os seus discípulos não foi com conjecturas. Ele ganhou os seus discípulos simplesmente usando uma linguagem que traz que desperta o interesse, desperta a atenção, mas de sobremodo uma palavra que é chave dentro do contexto em que os seus discípulos estavam habituados. E não obstante, despertou-lhes o interesse e eles seguiram a Jesus. Jesus disse a eles: vinde comigo e eu vos farei pescadores de homens. Eles já exercem esta função de pescador, mas para eles é algo interessante, desperta a atenção. No obstante, o texto ele é tão enfático que eles seguiram a Jesus. Eles vão ingressar em um âmbito espiritual que transcende todo o conhecimento da naturalidade e do raciocínio humano. O que Deus tem para revelar é algo extraordinário, que foge de todo um conhecimento, que foge de toda uma lógica conforme a que eles vêm andando. Deus está em nosso meio, então o que Deus há de revelar é algo que transcende o conhecimento natural, que eu não tenho sequer a um pingo de extrema competência para assimilar a forma como Deus ele age. E é tão interessante que Jesus, com sua mensagem, é tão convicta, é simples, mas é convicta, ensinadora, que convence aqueles de segui-lo. Mas não obstante, existe um contexto que nós não podemos nos esquecer, que a confiança plena não se é ali naquele momento. A confiança plena vem com a convivência, vem com o relacionamento, vem com a comunhão. Com os passar dos dias, eles vão descobrindo coisas novas em Cristo. Ao descobrir passo a passo o que há em Cristo, no obstante, é tão interessante que isso faz com que eles tenham em sua consciência: melhor escolha que eu fiz foi ouvir a sua mensagem, que aparentemente possa ser uma mensagem simples, mas ela está se revelando cada dia para mim. A forma como ele age, a forma como ele se mantém, sua postura, isso vai fazendo com que eles tornem-se mais íntimo de Jesus. A intimidade, ela vem ao longo de uma história, de um trajeto. Intimidade se revela em momento de dor. Quer ver? Em todo tempo ama o amigo. Na angústia nasce, se forma um irmão, ou seja, se forma intimidade. É algo a mais. E isto vem acontecendo na vida dos discípulos. Os discípulos estão aprendendo muito com Cristo. Cristo está de multiformas
sobre um poder tão extraordinário que desperta a atenção e faz com que eles fiquem cada vez mais desejosos em descobrir acerca do plano de Deus para toda uma humanidade. Vendo Cristo operar sinais, de fato, a mente humana raciocina, sente-se um desejo tão imenso e uma vontade imensa de querer ser como este, usado como este, levantado como este, capacitado como este. E eles estão aprendendo sobre uma obra de Deus na vida deles. A cada dia um despertamento novo, a cada dia uma sensibilidade diferente, a cada dia uma lição, um aprendizado, a cada dia Deus está se revelando para eles. Eles estão caminhando em rumo a um projeto de Deus para a vida deles. Eles estão aprendendo dentro de um projeto de Deus para a vida deles. E cada dia que se passa, um desejo acumula em seu coração, uma vontade imensa de aprender cada vez mais. Quanto mais se aprende, mais e mais quer se aprender. Quanto mais perto está de Cristo, mais e mais eles querem ter o que Cristo tem. Com o passar do tempo, logo quando nós adentramos profundamente nas Escrituras Sagradas, no obstante, eles já estão usando de talentos que Cristo ordenou, as delegações que Cristo ordenou sobre a vida deles. Eles caminham de 2 em 2, eles se alegram diante na presença do Senhor, dizendo: expulsamos demônios, fizemos maravilhas, vimos os cegos enxergar. E eles começam a regozijar-se na presença de Jesus, porque outra hora eles eram alguém neófito, não tinha entendimento. Em outra hora eles não tinham profundidade acerca de planos de Deus, e muito menos acerca dos dons espirituais, da habilidade que Deus tem o poder de delegar ao homem. E no obstante, no futuro, a um presente momento na presença do Senhor Jesus, eles já estão empolgados, eles já estão felizes, porque Deus delegou a eles tanta autoridade, tanta autonomia, que eles estão agora expulsando os demônios, as aflições das pessoas, fazendo com que pessoas encontrem-se com o caminho de paz, com o caminho das boas novas, com o caminho da boa notícia. E pessoas que não tinham nenhuma expectativa dentro de um contexto social, ganha-se expectativa com a forma como esses homens se apresentam diante de trevas na vida da pessoa. As pessoas começam então a ter esperança, a ganhar novas expectativas, acreditando: Deus tem o melhor sobre a história da minha vida. Isso é interessante demais. Eles vão aprendendo muito, mas lembre-se que todo aprendizado ele é muito bom, ele enche o nosso ser, mas ainda é muito pouco perto do que o Senhor quer fazer sobre nossa vida. Eles veem de multiformas o agir de Deus manifestar. Eles viram a unção, o poder, a glória de Deus sobre a vida deles. Pessoas sem expectativa alguma, pessoas que passaram por situações turbulentas, e de repente eles começam a pregar, a propagar, e pessoas se encontrar, pessoas que não tinham mais esperança em viver. Com onde eles passarem, onde eles pisam a planta dos pés, pessoas ganham novas expectativas em seu viver. Isso é muito bom. Eles acreditam que eles conheceram o verdadeiro poder de Deus. Eles conheceram o verdadeiro projeto de Deus para a vida deles. Só que Deus tinha muito mais a revelar-se sobre a vida destes homens. É tão interessante que o texto que nós usamos como base, existem lições e a cada dia um aprendizado. Então eles terão um novo aprendizado. De Cafarnaum, Jesus, ele tem um projeto. E qual é o projeto? Ir até a província dos Gadarenos. No obstante, Jesus ordena aos seus discípulos. Seus discípulos confiam em Cristo, e a confiança foi se dado ao longo do tempo.
Jesus diz: vamos passar para outra margem do mar. Jesus, o texto é enfático, que Jesus, e está escrito no texto, Mateus registra, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Essa é ordenação de Jesus: vamos sair deste ambiente e vamos para um outro ambiente, porque a obra ela precisa ter uma continuidade. A obra não para, e às vezes Deus permite que nós traçamos caminho para que Ele nos ensine em uma jornada com Ele. E o texto é tão interessante. Pegue-se a esse versículo: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entra no barco. Após Jesus estão os discípulos. Eles já estão caminhando em mar aberto. E diz a Bíblia Sagrada, e isso não foge do conhecimento de vocês, que dentre esse contexto, Jesus, cansado, Jesus ele dorme. Neste meio período em que Jesus dorme, levantou-se uma tempestade, começou a se formar o tempo, as condições climáticas começaram a se formar. Olha quem está no barco: são pescadores, são pessoas que quando Jesus chamou, disse: venha comigo e eu farei vocês pescadores de homens. São pessoas que têm estratégia com pesca, e ter estratégia com pesca é saber manusear de um lado ao outro o barco. Então tempestade para eles não é novidade. Não é novidade. Por quê, pastor? Porque eles já estão acostumados, eles são acostumados em mar. E nem todo dia, por mais que nós fazemos planejamentos, nem todo dia sai como nós bem planejamos. Nós temos ideias, traçamos planos, e muitas vezes o plano que nós planejamos não sai na data em que nós esperamos, não acontece no período em que nós projetamos. Algumas coisas, nem tudo está subordinado ao nosso domínio, ao nosso poder, às nossas convicções. Existem momentos que as coisas não saem como a gente planeja. Então estes que estão no barco são pescadores. O que o Senhor quer dizer? Eu estou dizendo que estes personagens aqui, estes irmãos que estão no barco, eles têm estratégia, têm habilidade, sabem lidar, porque aquele contexto onde se levanta uma tempestade está dentro do convívio deles, está dentro da realidade deles. Não é a primeira tempestade na vida deles. Como eu tenho alguma especialidade em determinada área, automaticamente a minha mente já me diz: faça isso, faça aquilo, porque estou dentro da minha especialidade. Então, se eles são pescadores, se eles estão dentro de um âmbito geográfico, mas que ele tem total domínio, o mestre está dormindo. Repare só esse texto, que interessante. O mestre está dormindo. O que fazer se eu tenho estratégia, se eu sei manusear, se eu sei solucionar, se eu tenho experiência? O que eu devo fazer? Eu vou resolver. A gente não vai pedir informação para ninguém, porque nós acreditamos nas forças das nossas experiências. A minha experiência me diz que é assim que tem que ser feito. Tem mais pescadores dentro do barco. Então olha, Pedro, faça isso. Tiago, faça isso. João, faça isso. Olha, vocês façam assim. Vamos dividir atividades. Não precisa se atrapalhar. Eu sei como resolver. Você sabe o que deve ser feito. Você sabe como agir.
Então vamos agir, nós temos experiência. Mas observa que algo foge do controle deles. Por mais que eles tenham estratégia, está dentro das condições de conhecimento deles, eles não conseguem resolver. Por mais que eles tenham estratégia, o texto é enfático, eles não conseguem solucionar. Pastor, qual é a primeira lição que eu aprendo com isso? Observa o verso que nós fizemos leitura. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Primeira lição que tiramos disso, é válido, é que antes da tempestade, Jesus, vai na frente. Jesus, eu deixo você ir na frente. Isso significa, as condições estão favoráveis, e quando as condições estão favoráveis, o nosso estado emocional está tranquilo, nossas condições psicológicas estão no seu devido estado normal. Mas quer ver? Se Jesus realmente, a gente o colocamos na nossa frente, porque uma coisa é certa, quando o texto diz entrando ele no barco, isso fala-se a respeito de liderança. Porque o mesmo livro de Mateus diz que um cego guiando o outro cego, ambos cairão juntos numa cova. Você tem uma consciência, você tem um juízo, você tem discernimento, e sob hipótese alguma você vai permitir alguém que não tenha competência a estar à tua frente, conduzindo a tua vida. Então, para alguém conduzir a tua vida, é porque este passou para você, primeiro, confiança. E esta confiança, ela te assegura que foi uma decisão importante. E outra, ninguém estará conduzindo, direcionando a vida de alguém, se o tal não ter um certo preparo. E o preparo nós não conhecemos de uma hora para outra, entenda. O preparo nós conhecemos com os passar 2 dias, pela comunhão. Nós vamos conhecendo quem é esta pessoa. Nenhuma empresa permite alguém estar na direção da tua empresa, conduzindo os seus funcionários, se o tal não tiver preparo suficiente, capacidade para estar na frente, regendo, liderando o domínio da sua empresa. Ninguém. Não é diferente dentro desse contexto. Olha a árvore que se amplia, os ramos que está nesse verso. Então esse texto fala-se a respeito da liderança que nós depositamos, e a confiança, ela é fundamental. A mensagem que eles ouviram, por mais que fosse simples da parte de Jesus, onde Jesus disse: vem comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homem, e eles seguem a Jesus, eles são convencidos. E o convencimento, com o passar dos dias, ele tem comunhão, e esta comunhão dá a certeza: a melhor escolha que eu fiz na minha vida é permitir que este Jesus conduzisse, direcionasse a minha vida. Aleluia. E é tão interessante o texto que nós usamos como base. Diz a Bíblia Sagrada: entrou Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Está dentro do barco, dentro do âmbito do conhecimento natural, dentro das suas competências humanas. Eles têm estratégia, eles têm habilidade. Tempestade para eles não é novidade, são pescadores. Certo modo, sem sombra de dúvida, em algum momento eles não só pescaram. As coisas não acontecem sempre como a gente quer, como também eles enfrentaram dias ruins, dias difíceis, e pela força da sua estratégia, eles venceram aqueles dias. Mas logo, em outros momentos, enfrentaram pelas mesmas adversidades. A força do nosso pensamento faz com que a gente tomamos decisões. A força do nosso pensamento diz, por conta de uma experiência que nós tivemos em um dado momento da vida, faz com que a gente dissemos para nós: olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver isso, eu tenho experiência.
Mas será que esta é a atitude que Deus quer que você tenha? Primeira lição aqui no texto é que Jesus, Ele é Senhor antes da tempestade. Quando as coisas estão no devido lugar, Jesus é Senhor. Mas nós temos que aprender que Jesus também é Senhor quando as coisas estiverem fora do nosso alcance. Nós temos que entender que Jesus também é Senhor quando as portas se fecham. Nós temos que entender que Jesus também é Senhor quando as coisas estão desorganizadas. Nós precisamos compreender que Jesus também é Senhor quando as coisas estão fora do nosso alcance. Jesus, Ele não pode perder a liderança na minha vida. Jesus não pode perder a direção da minha vida por conta dos processos difíceis que eu não consigo compreender e simplesmente eu quero colocar as mãos. Nós precisamos entender: o mesmo Jesus que você permitiu estar na tua frente quando tudo estava favorável, Jesus também, Ele é Senhor quando a tempestade soprar, quando o vento balançar para lá e para cá, quando você não tiver estratégia, não tiver ideia, não tiver a solução. Você tem que entender: Ele está na frente da minha causa e Ele vai acalmar meu coração, Ele vai reverter essa história e vai fazer eu cantar o hino da vitória. Situações revelam em nós não só a comunhão, mas o quanto nós confiamos no Senhor. Até que ponto que você confia no Senhor? Até onde tua fé te leva? Porque enquanto você está em uma condição que te favorece, é fácil louvar, é fácil estar no culto, é fácil vir, se arruma e vem para a igreja. Mas qual é a resposta que você dá quando a dificuldade te oprime, quando a angústia toma conta de você? Qual é a primeira ação que você tem? Primeira ação, já é 5h30 da tarde. O que você faz? Continua deitado? Continua permitindo com que a opressão domine todo o teu ser? Continua ainda sem estratégia, dizendo: acabou minha vida, eu não sei o que fazer para resolver o problema no meu casamento, não sei o que fazer mais para ele ouvir, as coisas fugiu do teu controle. E quando foge do teu controle, eu te pergunto: o que é que você faz? Você para de vir para a igreja? A enfermidade tomou conta de você, a dor de cabeça tomou conta de você, e por muito menos a garganta começou a doer. Não vou para o culto hoje não. Não vai por quê, rapaz? A que Deus você serve? O que Deus é na sua vida? É dentro do seu âmbito que você tem experiência. É onde, em todos os contextos, nós manifestamos uma palavra de fé. Mas e quando a situação é dentro dos nossos conhecimentos, debaixo do nosso nariz, é dentro das nossas convicções? Aí eles não têm, pastor, eles sabem, porque é uma força natural nossa, de ver um problema e a gente quer o quê? Resolver. Isso é natural. Por quê, pastor? Por conta da ansiedade. Eu não quero me sentir mal emocionalmente. Então, para não se sentir mal emocionalmente, o que nós estamos dispostos a fazer? O que nós estamos loucos para fazer? Vamos resolver o negócio. Não resolveu, você viu? Não resolveu. O que acontece com ele? Crise. Eu vou te contar uma coisa, porque está dentro desse texto, tá? Você sabia que o silêncio, dentro desse contexto, ele pode te levar ao fracasso? Como assim? Gente que não tem estratégia, mas fica guardando o problema para si. Gente que não sabe como resolver, mas não abre um diálogo.
não abre o coração, não conversa. E algumas pessoas, eu preciso ser empático, me colocar no seu lugar e te entender algumas etapas da sua vida. Por que muitas pessoas não se abrem? Porque um dia depositou sua confiança e teve a sua confiança traída. Confiou no companheiro, confiou no amigo, confiou numa liderança, confiou em uma determinada pessoa, e muitas pessoas se privaram, vivem um futuro preso, não consegue ter aquele diálogo que você um dia, antes do processo vivenciado, você era uma pessoa que conversava, dialogava, mas por conta de algumas experiências você se privou. Olha o que diz o contexto, quer ver? E tendo despertado o mestre, disseram: isso aqui é sério, salva-nos. Olha só, que perecemos, ou seja, que estamos a morrer. Quem entrou contigo? Quem esteve à tua frente? Mas olha o que o tempo e processos causam em nós. Eu estou para morrer. Sabe o que é isso? É alguém agonizando por ajuda, mas não abre o diálogo. Tem gente que não abre o diálogo e fica ali se remoendo, e fica ali, eu não sei o que fazer, e fica angustiado. Isso interfere até no culto, no seu culto a Deus. Isso interfere até na sua comunhão, na sua particularidade com Deus. Porque você se bloqueou por conta de situações, circunstâncias, diversidades que você vivenciou, que até hoje você está em 2022, mas ainda você respira lutas de um tempo ruim que você passou. Essa palavra é para curar alguém. Eles não têm mais estratégia. Pastor, o âmbito espiritual, o inimigo assiste a agonia dentro de você. O silêncio, ele pode levar ao fracasso. Pessoas que estão com Jesus dentro do barco, e o sentimento é de prisão, não consegue se libertar de si mesmo, não tem estratégia para resolver aquele problemão dentro do lar, aquela adversidade, aquele confronto no casamento, que às vezes é melhor arrumar as coisas, arrumar a mala e fugir de uma vez, do que resolver. Tem gente que não tem mais paciência. Que sentimentos são esses que mesmo com Jesus no barco, eles tomam a nossa vida? Só isso são retaliações espirituais, que faz muitas vezes a gente olhar para o problema, e se esquecer que em todo momento nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Nós temos um Deus com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Nós temos um Deus, se a luta não está no teu alcance de ser resolvida, eu convido a você a abrir a dimensão dos teus olhos para o âmbito espiritual e enxergar que aquele que esteve contigo quando não teve tempestade, está contigo nesse momento de dor, está contigo nesse momento de choro. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Estou sentindo Jesus na casa. Que agonia, rapaz. Olha o texto. Eles despertaram o mestre e disseram: Senhor, salva-nos que estamos perdidos. Que agonia é essa? Onde se acaba de ouvir uma palavra tão poderosa, só que quando é algo que envolve o seu estado natural, você fica agonizando. Isso não pode ficar te incomodando. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, você saberá
quando você fazer uma autoanálise, que você bateu na mesma tecla, usou de toda a sua experiência, não resolveu. E o que você não resolveu, talvez Deus esteja te direcionando. Isso é coisa para Deus. Sofrimento dói. O silêncio ele pode levar ao fracasso. Não acumule para si, porque isto pode fazer de você uma bomba relógio, e uma hora você explodir e perder com essa explosão. O silêncio ele leva tanto ao fracasso que muitas vezes pessoas em nossa volta nos aparentam estar bem, mas estão precisando de socorro, estão precisando de ajuda. E quantos casos a gente vê por aí, pessoas que se suicidaram, tomou um café com a família, almoçou com a família, e no final da tarde, um suicídio. O silêncio, ele leva ao fracasso. Se no barco com Jesus temos esses sentimentos, quem dirá sem Jesus na vida? É preciso um diálogo. É preciso você saber o que está te aborrecendo, o que você não tem estratégia. Olha para você, como está o teu culto, porque nós oferecemos um culto a Deus. Como que está o culto para você hoje? Talvez o culto para o teu próximo do teu lado aí, o teu irmão, esteja sendo um culto maravilhoso, mas e para você? Quais são os bloqueios? Quais são suas muralhas? Quais são as adversidades? Qual é o confronto direto que você está tendo? E até que ponto você se acha suficiente para resolver uma situação que você não conseguiu resolver? É necessário que você abra o coração, porque abrindo o coração, Deus vai te trazer à memória os anos que Ele tem caminhado contigo, os anos em que você quase foi destruído, mas Deus sempre entrou na tua frente dizendo: nela ninguém toca, nele ninguém toca. É necessário que você abra o coração e Deus te refresque a memória das batalhas vencidas, de adversidades que você não teve estratégia, mas Jesus segurou nas tuas mãos e te fez cantar o hino da vitória. De marcas, de processos, de dor, de tristezas, de tantos lamentos, decepções, a crise, os traumas, aleluia, tantas foram as angústias que você vivenciou. Deus nunca abandonou você, Deus nunca largou a tua mão, Deus nunca te desamparou. Não vai ser essa luta que Deus vai te abandonar, não vai ser esse processo que Ele vai te deixar. Lembre-se, e entrando Ele no barco, os discípulos o seguiram. Preste atenção e veja quem é que está na tua frente. Como disse Abraão, o Senhor: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. O Senhor é quem te protege, o Senhor é quem te sustenta. A mão de Deus está te fortalecendo agora. Pastor, o que eu devo fazer? Permita que esta palavra te direcione. Os dias são difíceis, mas olha o que diz o texto: e tendo despertado o mestre. Sabe o que é isso? Não tem como conversar com alguém que está dormindo. Existe uma falta de contato. Eu não sei qual momento, mas volta o contato com Ele.
Eu não sei a força da dificuldade que fez com que você perdesse o contato com Ele. Foram tantas tribulações que você focou na sua adversidade, focou nesta lacuna diante de você, focou neste processo, focou tanto, conversou com um, conversou com outro, se abriu com um, se abriu com outro, mas não se abriu com aquele que resolve, com aquele que dialoga, com aquele que tem palavra, com aquele que transforma, com aquele que traz alegria, com aquele que dá vida e vida com abundância. Este é o momento de você entender e de você compreender a real importância de Jesus na tua vida, porque ao lado de Pedro tinha João, ao lado de João tinha Pedro, ao lado de Pedro tem Tiago, ao lado de Pedro tem André, tem pessoas do teu lado, tem, mas você está entendendo, pessoas não têm o poder de resolver a tua história, mas uma coisa é certa, lembre-se de Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé, e tenha a sua vida transformada pelo poderoso de fé, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está nessa casa de oração. Preciso encerrar. E tendo despertado o mestre, eu vou abrir um diálogo. De onde Jesus fala, pastor Marcelo? É altar. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. De onde Jesus fala, é altar. É altar. A mensagem vem do altar. Jesus é o nosso altar. É nele que nos prostramos. É nele que nos humilhamos. É nele que pedimos ajuda. Eles olham para o altar. Quando o inimigo já tinha cauterizado o subconsciente, eles olharam para Jesus, o seu altar, em momento de dor, e disseram: Mestre, salva-nos. Senhor, olha o coração falando, não aguento mais esta situação. Senhor, olha a crise que eu estou enfrentando. Chega de tampar o sol com a peneira. Está tudo difícil para mim. Senhor, eu preciso abrir um diálogo que há tempos eu não abro. Tenho olhado para muitos dos meus problemas, mas eu não tenho conversado contigo. E nesta noite o meu coração ele se delata diante de ti. Senhor, muda a minha história. Senhor, muda o meu quadro. Senhor, muda a minha vida. Senhor, me faça algo por mim. Eu preciso da tua ajuda. Abra o teu coração. Permita com que ele ouça o gemido que vem da tua alma, o grito de socorro que você coloca diante dele. Permita que toda a crise de ansiedade bata em retirada. Essa depressão, esse começo de angústia que tem circulado a tua alma, tem que bater em retirada. Deus é mais na tua vida. O Senhor é poderoso sobre a tua casa. A angústia que tomou conta de você vai bater em retirada. Vai haver culto de ação de graça. Tem novidade de Deus sobre a tua história. Este ano ainda é ano de novidade. Um momento de dor não pode ser o fim de uma história linda a qual o Senhor projetou sobre a tua história. Jesus te chamou para atravessar, para chegar ao teu final. Você não pode se permitir morrendo no meio do caminho, perdendo no meio do caminho, ficando no meio do caminho. Eu profetizo, nós nos encontramos no final desta jornada. Se coloque de pé, por favor. Estou sentindo Deus aqui. Eu tenho palavra de Deus para você.
Palavra de Deus que levanta do chão. Palavra de Deus que coloca de pé. Palavra de Deus que traz um cântico novo. Palavra de Deus que derruba gigante. Palavra de Deus que acalma a tempestade. Palavra de Deus que abre porta. Palavra de Deus que muda a história. Palavra de Deus que traz um novo cântico. Palavra de Deus que cura as feridas. Palavra de Deus que levanta do chão. Levanta, toma a tua cama e anda. Palavra de Deus que no meio do vale o Senhor disse para Ezequiel: profetiza e diz a estes ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Palavra do Senhor traz vida. Palavra de Deus promove mudança. Palavra de Deus promove novidade. E eu profetizo que pelo poder da palavra essa adversidade vai sair da tua frente, porque Deus tem projetado um novo tempo sobre a história da tua vida. Agosto vem aí e eu profetizo: esse será o melhor agosto de Deus sobre a história da sua vida. Mês de novidade. Eu posso orar por você? Posso, pastor Marcelo? Eu posso orar por você? Quem recebe esta palavra? Você consegue vir aqui na frente com toda a sua gentileza para me estar orando por você? Aleluia, isso, pode encostar no altar para me estar orando com toda a sua gentileza. Olha, pastor Marcelo, é palavra de Deus. O povo aqui gosta de comer palavra. Deus vai mudar a história de pessoas. Se prepara, a tua vez de cantar está chegando. O mal que veio para te aborrecer, Deus já está dizendo: eu te levanto na destra da minha justiça. Eu sou Deus sobre a tua história. Tu não vai perder. Alguém te disse, ela não vai suportar. Alguém um dia disse para mim, quando eu estive em uma máquina de hemodiálise, alguém disse para mim, mas eu venci a máquina. Eu fui curado para a glória de Deus. O que Deus está fazendo aqui é noite de glória. Quem pode agora? Quem pode dar aleluia? Estamos fechando com chave de ouro. As muralhas não vão suportar a glória de Deus que há sobre a tua vida. Existe uma novidade do eterno Criador do céu e da terra que muda a tua história. Vem me ajuda. Existe um Deus que está te trazendo um novo cântico. Converse com Ele. Aponte para o problema que te incomoda. Aponte para a aflição e converse com Ele. Tenha liberdade com o Pai das luzes. Hoje essa tempestade cai por terra diante dos seus olhos. Hoje Deus promove um novo tempo sobre a história da tua vida. Recebe dessa glória. É o teu momento, fala com Ele. Hoje Deus se levanta em toda a tua causa. Hoje Deus se levanta nesta situação.
Uanaya saiu eremina kama na shomenas. Converse com Ele. Ele te entende. Ele é a tua estratégia. Ele é fonte de conhecimento. Ele é o Senhor. Eu não vou naufragar. Só pensas comigo. Coisa linda o que Deus está fazendo. Eu sinto a glória do leão da tribo de Judá. Converse com Ele. Fale com Ele. Dialogue com Ele. Coloque a mão no seu coração, por favor. Uma conversa, um desabafo, um diálogo. Converse com Ele. Essa opressão não pode resistir. Essa angústia não vai resistir. Hoje Ele se levanta em prol da tua causa. Hoje tu coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Essa semana, esse mês, será um novo mês, um novo tempo. O culto de ação de graça será realizado por você. A tua vez de subir neste altar para contar o teu testemunho está próximo. Coloque a mão sobre a tua cabeça com toda a sua gentileza. Pai, te dou graça, Senhor, por sua palavra fiel, poderosa. Poderosa sua palavra. Poderosa sua palavra. Repreende este vento. Repreende esta dor, repreenda esta crise, repreenda esta enfermidade, repreenda esta angústia, repreenda, Senhor. Traga um novo tempo sobre a vida do teu povo, sobre a vida desta igreja, que de bom grado receberam da tua palavra. Senhor, enquanto eu oro, o Senhor entra em corações. Toda tristeza seja repreendida, que a alegria comece a tomar conta desta serva, que haja estratégia dentro do lar, que haja estratégia dentro, Senhor, da sua casa, da sua morada, do seu trabalho na empresa. Eu profetizo